Olá, sou o Dr. Dalton Senise, médico da atenção primária do município de Iramaia, Bahia. Estamos nos esforçando ao máximo para evitar que o coronavírus se espalhe por nossa comunidade e precisaremos contar com a sua atenção e sua colaboração. Hoje falaremos sobre isolamento. O isolamento pode ser horizontal ou vertical. O isolamento horizontal é aquele que mantém a todos dentro de suas casas. Não permite que nenhuma pessoa transite pelas ruas, exceto aquelas que estão em trabalhos essenciais, como profissionais de saúde ou policiais. O isolamento vertical é aquele que só mantém isolados os grupos de maior risco de contrair ou disseminar o coronavírus, que são os idosos, as crianças e os portadores de alguma doença crônica. Diante do posicionamento do Ministério da Saúde de aplicar o isolamento vertical, seletivo, que atinge aos idosos e às nossas crianças, é importante que tenhamos algumas informações que nos ajudem na proteção de nossos familiares. Essas informações são sobre a letalidade da doença. A taxa de mortalidade em todo o mundo para crianças até os 9 anos de idade é zero. Não é que essas crianças não contraiam a doença, mas é fato de que a maior parte não apresenta nenhum sintoma ou apenas sintomas muito leves. Já dos 10 aos 30 anos de idade, a taxa de mortalidade é de 0,2%, ou seja, 2 pessoas em cada 1.000 encaminharão para a morte. E ainda assim, estas mortalidades se deverão ao fato da pessoa ter uma comorbidade, ou seja, uma outra doença ao mesmo tempo, como asma brônquica, leucemia, distúrbios da imunidade, entre outros. A faixa dos 30 até os 49 anos, a taxa de mortalidade vai a 0,4%, ou seja, 4 pessoas em cada 1.000 deverão morrer, e também pela existência de comorbidades. Os grupos acima dos 50 anos de idade vão crescendo percentualmente em risco até chegarem a 8% entre os indivíduos com mais de 80 anos, e sempre pela existência de comorbidades, que são mais comuns nos idosos. Por isso, insistimos que pessoas idosas, pessoas com problemas cardíacos, doenças pulmonares, diabetes e outras doenças que enfraquecem o organismo, sejam mantidas em suas casas por um período ainda indeterminado, mas que pode chegar a 2 meses ou um pouco mais. Da mesma forma, insistimos no isolamento das crianças pelo mesmo período, não porque elas corram risco, mas porque elas terão grande facilidade de infectar os outros membros da família, inclusive e principalmente os idosos. Para aqueles dos grupos de baixo risco, que estarão, segundo as orientações do governo, voltando às suas atividades profissionais, estaremos oferecendo informações fundamentais para que o seu retorno ao lar, todos os dias após o trabalho, não ofereça risco de contaminação aos idosos, aos doentes e demais familiares. Falaremos sobre isso em nosso próximo vídeo. Prevenção continua sendo sempre a nossa melhor arma.